Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou Edmar de Figueiredo e este aqui é o meu canal. É isso aí, meu povo. Então vamos lá para mais uma aulinha de geografia, continuando aí os conteúdos que a gente já tinha dado pontapé inicial na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, eu vou deixar um cardzinho bem aqui no alto da tela. Olha ele aí. Clica nesse card aí e você vai ser encaminhado para o início da aula, tá bom? Então acompanha lá o início primeiro, depois volta, porque essa aqui é uma continuação, tá bom? Então vai assistir lá primeiro, depois volte para cá. Se você já viu, vamos continuando aqui então. Na aula anterior, estávamos aí falando da América, paramos aqui em clima e vegetação. Então vamos dar um destaque especial aqui nesta parte aqui do conteúdo, clima e vegetação. Por quê? Porque aqui é muito conteúdo para a gente poder estar analisando, tá certo? Então tem muita coisa aqui para a gente poder observar, tá bom? Lembrando que o clima ele vai ter uma influência muito forte sobre o tipo de vegetação do lugar, tá certo? A vegetação ela vai se formar a partir das características climáticas de um determinado lugar, tá certo? Então vamos observar aqui primeiro o clima, depois a gente vai lá observar vegetação. Então vamos aqui, ó. Olha lá o nosso querido, amado e idolatrado mapa. Olha aí que maravilha, galerinha. Vamos aprendendo a amar o mapa, tá bom? Esse mapazinho aqui, ó, traz todas as informações que tem nesses textos aqui, ó. Olha lá, olha o tanto de texto, o tanto de informação. E tá tudo aqui só no nosso mapa. Vamos analisar ele aí. Clima equatorial. Clima quente e úmido caracterizado das áreas próximas à linha do Equador. Então está próximo à linha do Equador, está mais ou menos aqui, ó, nessa região. O clima equatorial é exatamente esse aqui, ó. Clima que está destacado na cor vermelha, tá? A linha do Equador passa mais ou menos aqui, tá certo? E a gente tem esse clima sendo chamado de clima equatorial. Esse tipo de clima aí vai apresentar para a gente elevadas temperaturas e muita chuva durante o ano todo. Tá certo? Próximo clima que está aqui é o clima tropical. Apresenta temperatura média anual superior a 18 graus. Chuvas concentradas no verão e inverno seco. Então, clima tropical é exatamente este clima que temos aqui em grande parte do Brasil, né? Por isso que falam que o Brasil é um país tropical. Olha aqui, então temos aqui esse clima predominando na região aqui central do Brasil, tá certo? Próximo clima, clima subtropical. Ele é um tipo climático de transição entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes. Então ele vai apresentar aqui pra gente invernos mais frios, verões mais quentes, vai apresentar pra gente uma grande mudança aí nas estações. As estações do ano vão ficar bem visíveis nesse tipo de clima, tá certo? Olha ele aqui, ó. Vamos acompanhar aqui, ó, no sul e na pontinha aqui do sudeste brasileiro, tá? Mas ele vai se concentrar mais aqui ao sul mesmo do Brasil, ali a Argentina, Uruguai, enfim. É esse tipo climático aí. Próximo clima é o clima desértico, tá? Próximo tipo climático é o tipo climático desértico. O clima desértico
ele vai ter como principais características a escassez de chuva e elevadas temperaturas, ou seja, vai chover muito pouco e a gente vai ter aí elevadas temperaturas. Onde é que a gente vai achar esse tipo climático? Aqui, ó, na costa oeste da América, né? Aqui mais no Chile, também aqui na Argentina e aqui pelos Estados Unidos, também aqui mais para a costa oeste aqui dos Estados Unidos e do México, tá bom? Então a gente vai encontrar esse clima desértico. Clima semiárido. Normalmente é um tipo climático de transição entre o desértico e o temperado ou subtropical. Então ele vai estar ali transitando entre climas tropicais, subtropicais, temperados e o desértico. E o desértico, isso mesmo. Continuando aqui, então a gente vai acompanhar aqui no mapa, ó, clima semiárido, e a gente vai encontrar esse tipo climático em que porções? Nessa porção aqui do território aqui do México e dos Estados Unidos, tá bom? Então a gente vai encontrar aqui também, ó, pequena parte de semiárido. Próximo clima, clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ocorre em uma estreita faixa da Califórnia e outra do litoral do Chile. São suas principais características: invernos chuvosos e verões secos. Então a gente vai ter aqui, ó, clima mediterrâneo nessa porçãozinha aqui, tá? do território da Argentina, e vamos encontrar clima mediterrâneo também nos Estados Unidos, tá bom? Então clima mediterrâneo ali no Estados Unidos, mais perto aqui, ó, da Califórnia, tá bom? Então temos aqui essa porçãozinha ali do território com clima mediterrâneo. Agora clima temperado. O clima temperado, em geral, ele vai apresentar verão quente e inverno muito frio. As estações vão ser bem definidas. Então a gente vai ter clima temperado em que porção do território? A gente vai ter clima temperado aqui. Teremos clima temperado também nessa outra porçãozinha aqui, tá certo? Então, clima temperado nas zonas temperadas do planeta. Depois, clima frio, próprio das altitudes, caracteriza-se pelas temperaturas médias muito baixas. Então a gente vai ter clima frio caracterizado por temperaturas muito baixas, né? Como o próprio nome já diz, clima frio, então vai ser bastante frio. Onde é que a gente vai encontrar esse tipo climático? A gente vai acompanhar aqui, ó, ele está em verde, ó, nessa porção aqui, ó, tá certo? Acima aqui entre a zona temperada e a zona polar, tá bom? Então a gente vai estar encontrando clima frio nesta região. Vamos ver quais outros climas. Clima polar. Clima polar, como o próprio nome já diz, ele vai estar localizado nas regiões polares do planeta, nos polos. Onde é que a gente vai achar? Olha aqui, tá no norte aqui do Alasca e do Canadá. Então, norte do Alasca, Canadá e Groenlândia, a gente vai encontrar ali o clima polar. E por último, clima frio de montanha. Onde é que a gente vai encontrar clima frio de montanha? Ele vai estar ali no oeste do continente, nas áreas mais elevadas, nas montanhas rochosas e aqui, ó, na Cordilheira dos Andes. Olha ele aqui, ó, essa faixinha azul, tá certo? Clima frio de montanha, aqui também, nas regiões mais elevadas aqui, tá bom? Nas montanhas rochosas e principalmente aqui também na nossa Cordilheira dos Andes. Acabamos os climas, vamos agora às vegetações, que são diretamente influenciadas pelo clima.
Então vamos lá, vamos começar aqui com florestas boreais, ou também podem ser chamadas de florestas de coníferas, ou, se ainda preferir, podemos chamar também de taiga, tá bom? Onde é que vão estar localizadas essa vegetação? Ela vai estar localizada nessa porção do território aqui, ó, de clima frio, tá bom? Clima frio, desenvolvimento da taiga ou da floresta boreal. Essas florestas boreais, elas são formadas principalmente por pinheiros, tá bom? Então a gente vai ter árvores aí com o formato de pinheiros, formando aí essas florestas boreais. A próxima vegetação é a floresta temperada. Florestas temperadas, elas vão estar localizadas em que porção do planeta? Nessa porçãozinha aqui, mais ao leste, tá? Aqui da costa dos Estados Unidos, aqui também no oeste, em lugares onde a gente vai ter aí uma variação climática muito grande, né? Então a gente vai ter aí verões mais frios e invernos mais quentes, por isso temperado, tá bom? Então floresta temperada vai ficar localizado nessas porções aí do território, de clima temperado também. Pradarias. As pradarias são um tipo de vegetação que também já foi bastante devastado para a prática da agricultura. Então a gente vai encontrar pradarias em que lugares do planeta? Olha, tá aqui pradarias, encontramos aqui no sul do Brasil, aqui também no nordeste da Argentina e no Uruguai. Além disso, temos ainda pradarias aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então essas porçõezinhas aqui menores vão ser pradarias. Vamos aqui agora às savanas. A savana no Brasil é chamada de cerrado, tá? Ela vai se estender pela região central ali do nosso território. Então, porção central do nosso território, temos as savanas. Olha só aqui, a savana vai pegar aqui o cerrado e também a caatinga, tá bom? Essas duas vegetações fazem parte de savanas. Continuando, vamos às florestas tropicais e equatoriais. Florestas tropicais e equatoriais, a gente vai dar destaque aqui para a nossa floresta amazônica e a nossa mata atlântica, tá bom? Então temos aqui a floresta amazônica e a mata atlântica aí como os principais representantes das florestas tropicais e equatoriais aqui na América, tá bom? Então, galerinha, é isso. E aqui a gente ainda tem o que? Estepes aqui nos Estados Unidos. Olha só aqui, ó, estepes e vegetação de deserto. Então, nas áreas desérticas, vegetação desértica, ou seja, ausência de vida. Praticamente não tem vegetação aqui. Nas estepes, né, clima mais seco, a gente vai ter ela localizada nessa região. E as pradarias também, tá? Climas um pouquinho mais seco, a pradaria vai se destacar nessa porçãozinha aqui do território, tá certo? Então reparem aí que o mapa da vegetação, ele é bem parecido com o mapa do clima, né? Vai ter aí algumas diferenças, mas reparem que os dois são bem parecidos, né? Por quê? Porque o nosso clima, ele vai influenciar diretamente nas formações vegetais, tá certo? Galerinha, por hoje é só. Vamos deixar aqui uma atividade aí para vocês resolverem, tá certo? E essa atividade vai ser corrigida na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, sexta-feira, vou fazer a correção desta atividade aqui, tá bom? Atividades aí
da página 274 e 275. Assistiu até aqui? Gostou? Deixa o like, comente. Eu quero saber quem é você que está vendo esse vídeo. Por favor, deixe seu comentário. Valeu, falou, é nóis. Vamos geografar o mundo!